choro de medo, sabe que nem a bondade de São Pedro pode lhe fazer saudável. Provavelmente, o Rio São Francisco deve causar inveja nos demais leitos de água doce do Brasil e do restante do planeta. Cheio de charme e saúde, o Velho Chico, como é conhecido, cortou inúmeras fronteiras pelo nosso país, mas a falta de chuvas e o despreparo de parte do governo fez com que o São Francisco tornasse-se um rio doente, bem diferente e distante daquela época de nossos pais, de nossos avós. Hoje, as cidades cortadas pelo Velho Chico já não têm mais motivos de alegrias. Tanto é que 2 municípios do extremo norte do estado de Minas Gerais se uniram em uma campanha de preservação e revitalização do rio. São as cidades de Pintópolis e a cidade que leva o nome do próprio rio, São Francisco. Esses 2 municípios, que são ligados pelas águas correntes, estão perdendo o elo devido ao constante estado de debilitação do Velho Chico. É possível a olho nu compreender que o pedido de socorro ecoa pelos gargalos das matas ciliares, que estão quase erradicadas nas margens do saudoso Chico. Lideranças apontam os problemas do rio, outrora cheio de saúde, e hoje seco e pobre. Nosso rio São Francisco morre a cada dia. Precisamos de atitude do governo, das autoridades, para que a gente possa estar resgatando esse rio que leva o nome da nossa cidade. A seca é essa que assola nosso município São Francisco, assim como o município de Pintópolis e todos os municípios em torno da nossa região, em torno do Rio São Francisco, que esse ano faz praticamente 4 anos de seca de forma consecutiva. Esse ano, num sentido pior, porque já vimos aí de 3 anos de seca, período esse que nosso rio deveria estar cheio, jogando nas nossas lagoas, fazendo aquela troca de filhos de peixe, de filhotes de peixes e da nossa riqueza natural. O que nós vamos mostrar e demonstrar nesse manifesto público, onde São Francisco clama por socorro, é a seca, a mortandade dos nossos córregos, consequentemente do nosso Rio São Francisco. Não estamos aqui só para cobrar, mas para demonstrar numa nascente do córrego Pajeú, que também é afluente do São Francisco, onde brilhantemente uma equipe de São Francisco, de pessoas da sociedade, de um projeto chamado Projeto João Botelho, junto com as entidades governamentais, como Emater, Prefeitura e outros parceiros, o CODEMA, conseguimos recuperar, perenizar um córrego que só servia de canaleta de chuva, como ocorre hoje no córrego Vieira, né? Hoje, esse córrego Pajeú é um exemplo que São Francisco dá para o estado de Minas Gerais, primeiro por ter sido o seu projeto piloto, né? E que serve de base para mais 180 projetos estruturadores que a Emater tem em seu banco de dados, que ainda faltando recursos para a sua implementação, inclusive desse córrego que onde nós começamos a nossa reportagem, que é o córrego Vieira, né, que clama também por socorro, onde precisa fazer o cercamento e todo o trabalho de recuperação desta nascente. Para quê? Para que a gente possa fazer da mesma forma que fizemos com o Pajeú. O Pajeú, hoje, um rio que só servia de água de enxurrada, hoje corre de forma perene até os meses de setembro e outubro. Em tempos outros, antes desse trabalho de revitalização, só corria até o mês de fevereiro. De 800 a 1.200 milímetros de chuva até essa época, até agora choveu 380 milímetros, né? Então, assim, seguindo essa perspectiva, nós em maio não teremos mais o rio correndo fluentemente a ponto de que consiga atravessar essa balsa. Outras autoridades também têm demonstrado preocupação com a situação, como, por exemplo, o prefeito e o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais do município de Pintópolis. Somos dependentes total da chuva e o período chuvoso a cada ano ele está mais escasso.
o que compromete as nossas lavouras, compromete o abastecimento, compromete a fonte de renda do nosso pessoal da zona rural e, acima de tudo, nós da cidade estamos a cada vez mais dependentes da inflação ocasionada pela falta de produção. Acreditamos que a solução imediata é um olhar diferenciado para os governos federais, estaduais, que têm um poderio maior com relação para o enfrentamento disso. Nós acreditamos que a parceria com aqueles órgãos que nos ajudam na preservação e, acima de tudo, que hoje já cabe mais a recuperação do que propriamente a preservação. Então, eu acho que a saída imediata é, de fato, um apadrinhamento maior do governo federal, do governo estadual, das entidades que hoje já conseguem ser parceiros das pessoas que hoje sofrem com essa seca. No ano passado, nós ficamos, o município de Pintópolis ficou ilhado por 17 dias, ocasião em que inflacionou demais os produtos que aqui chegam. Inclusive chegou a faltar, dentre eles, um produto básico que é o gás. Então, nós aqui, não é só a dependência de São Francisco em si, que é uma grande parceira que nos abastece, mas, acima de tudo, nós estamos dependendo de toda a questão norte. E, acima de tudo, o que é produzido no noroeste fica parado sem poder fazer o traslado do Rio São Francisco. Então, o ano passado, com essa seca, ela está tão grande que hoje, como diz, machuca, massacra já o nosso São Francisco, nosso Rio São Francisco, que não consegue mais transportar os nossos munícipes a outra extremidade e, acima de tudo, não consegue chegar com que as outras coisas que abastecem o município de Pintópolis, todas elas passam por essa travessia do Rio São Francisco. Então, com isso, já havia a iminência novamente de sermos ilhados, abandonados e, de fato, ficarmos até um pouco tempo desassocializados daquilo que nós dependemos aqui em Pintópolis. Cada ano que passa vai complicando cada vez mais, a chuva vai diminuindo, às vezes quando não diminui ela vem em excesso e dá um veranico de 30 a 50, 60 dias e faz com que os produtores plantam e depois com o veranico as plantas morrem, tem que gradear novamente para tornar plantar. Então cada vez vai ficando mais difícil para o produtor rural. O produtor rural atualmente está endividando, com essas secas. Em 2010 teve um emergencial. E os produtores fizeram os custeios e o que acontece? Está vencendo agora as prestações. Venceu uma no ano passado e agora está vencendo outra. E o que é a situação? Hoje está pior do que quando nós fizemos, os produtores fizeram os custeios emergencial. Nós, aqui no sindicato, nós realizamos 2 leilões por mês. E no ano passado, no mês de novembro e dezembro, a balsa não estava atravessando, então os produtores do outro lado do rio não tinham como trazer o gado aqui para o leilão, para ser comercializado aqui no leilão. Então dificultou muito também para os produtores rurais do outro lado do rio. Como forma de medicar o velho Chico, empresários e moradores se organizam em ações coletivas. Uma das ações é realizada pelo Márcio, que retira a areia do rio para que as balsas, transporte utilizado pelos moradores do local, consiga passar de uma margem para outra. Temos o benefício da retirada do material do leito do rio, o que dá possibilidade da navegação, tanto de balsas, como também de outras embarcações. E isso aí ajuda muito porque nós estamos aqui na direção de uma MG que liga norte e noroeste de Minas Gerais e estava prestes a ser 100% interrompida. Se não fosse a coragem do investidor investir em São Francisco, isso não, hoje, talvez, não teria possibilidade de usar essa via de ligação entre norte e noroeste de Minas. A calamidade se instalou e, por isso, o São Francisco clama por socorro. O São Francisco e os produtores rurais e moradores da região, que além de estarem sem condições de pagar as suas dívidas, estão perdendo a maior riqueza do planeta, a água. Eles observam, paulatinamente, a morte do gado e a tristeza das lavouras improdutivas. Caiu a produção por falta de pasto e o preço também caiu do mercado. E hoje começa a produzir.
as coisas subindo tudo, combustível subiu, tudo subindo, como é que o produtor vai viver nessa vida aqui? E a seca está muito grande aqui para nós. Então, a chuva aqui para nós, em outras regiões até choveu bem. Aqui para nessa regiãozinha nossa aqui, nesse bloco nosso aqui, a chuva foi mínima mesmo. Tá essa terra desse jeito aqui, que eu já plantei a primeira vez que chegou a chuva. Quando eu plantei, a chuva foi embora, tornei a arriscar agora e está desse jeito aí. A gente tinha tão prazer de produzir para o mundo inteiro que fosse possível e infelizmente não estão dando conta de produzir nem para si próprio. Na realidade, aqui 4 anos atrás eu tirava 400 litros de leite, enquanto hoje eu não estou tirando nem 100. E queixos, na realidade, da seca, porque o rebanho morreu demais. Você fica com medo da seca, de ver morrendo, ver aquela imagem tão triste, o bicho morrendo de fome, de sede. E gente ser obrigado a vender de graça, porque é muito barato para poder não ver aquele clima, nem tanto pelo dinheiro, mas também pelo clima, que a gente não quer assistir aquilo. Então baixou o rebanho e esse pouco que tem não está tendo condição de produzir, porque vive passando fome. Esse ano eu já plantei essas roças 2 vezes. São umas 18 hectares de terra, plantado, feito análise, colocado corrigido, colocado adubo, e é a 2ª vez que planto e estou me observando que é a 2ª vez de perca. A nascente do rio é sustentada, a raiz do rio é a nascente, compreendeu? É um córrego, é um riacho, é um poço anestesiano que abre a água, joga lá fora. Cá não vem mais pro rio e ele vive daquelas águas presas. E cadê essas águas? Prenderam tudo. E vai queixar de quem? Você, receptor dessa reportagem, entre nessa luta. Vários eventos já foram feitos a esse respeito, inclusive seminários em patamar nacional. Mas escolhemos mostrar por este documentário a realidade do Velho Chico. E unidos, os municípios de Pintópolis e São Francisco clamam, em público, em alto e bom tom: São Francisco pede por socorro. Nós estamos há alguns anos com esse problema da seca, lidando com a seca. O produtor rural está perdendo suas lavouras a cada ano. A produção de leite está caindo. O rebanho de corte também está saindo da região por falta de alimentação. E isso acarreta prejuízo. E temos problemas também com o preço de leite no mercado, que está atingindo em cheio o produtor rural, com a importação de leite e com a falta de incentivo de consumo na nossa região e a nível de Brasil também. Mesmo diante da morte do Velho Chico, nem tudo está perdido, e a clemência por socorro pode ser uma arma para a manutenção da vida, da fauna e da flora. Como dizia o grande escritor Guimarães Rosa, São Francisco, cidade que o rio mais ama, pois leva o seu nome. No trecho do best-seller Grandes Sertões, Veredas, a Rosa de Guimarães adornou o jardim do Velho Chico e, com poesia e atitude, a Sociedade Constituinte do município de São Francisco entrou em campo com um projeto que pode devolver as saudosas correntes aquáticas para a região. A sociedade clamam por recursos financeiros junto ao governo para a revitalização de nascentes. De uns anos para cá, a gente vê cada vez mais cedo o córrego secar. Isso tudo passa por um projeto natural para a diminuição da seca e também com um projeto decorrente da atividade humana, certo? Com desmatamento, falta de conservação. Preocupados com essa situação, nós montamos uma equipe e, através de uma parceria com a Emater, fizemos o projeto de recuperação do córrego Vieira. Esse projeto foi orçado em R$1.076.000 e ele inclui conservação da nascente, das veredas adjacentes, que o córrego Vieira ele é composto por várias veredas adjacentes, e também pela conscientização da população local. Pegamos o projeto, submetemos à aprovação dos moradores da região, os mesmos aprovaram, e agora o próximo passo é a gente correr atrás de recursos, via prefeitura, via governo do estado, governo federal, para que possamos estar concluindo essa próxima etapa, que é a prática do projeto de recuperação do córrego Vieira.
esse projeto está aí na mão das grandes lideranças dos governos, né, para poder olhar essa situação, porque é uma situação difícil, né, que a gente sabe disso, né, como aí nós temos parceiro, que foi Zé Mauro, o Dr. Ercos, Magela, o Marcos, né, que é da Imaté de Pintópolis, o Helder, né, e enfim, o Astolfo, né, e toda a comunidade aqui, que fica triste de ver essa situação desse córrego Vieira, porque antes corria água e hoje tem essa pouca água aí, mas dificilmente quando chega no período da seca a gente está sem água. Aí usando de poço artesiano, né? E isso é muito difícil, eu queria deixar aqui as minhas palavras, ver essa situação com carinho, para poder estar jogando os recursos, para a gente estar podendo dar uma iniciativa nesse projeto, para que a gente possa melhorar a situação desse córrego, que é uma situação crítica. Sabemos que isso no futuro, na futura geração, vai complicar mais, porque para nós já está complicado, veja lá para a futura geração que está vindo aí. Clamam por prorrogação do seguro de defesa aos pescadores, de forma que eles próprios atuem no trabalho para a recuperação de matas ciliares, assim como foi feito no Rio Araguaia. Clamam por prorrogação de dívidas rurais, ou até mesmo anistia, em alguns casos, tendo em vista que foram liberadas no início da seca, há 3 anos, e que têm suas parcelas com vencimento previsto para este ano. Clamam por prorrogação de dívidas comerciais, em virtude do déficit de vendas e do empobrecimento dos moradores. Clamam por parcelamento de débitos tributários, junto ao governo estadual, federal e também municipal, sem cobrança de juros e multas. Clamam pela inclusão da cidade de São Francisco no semiárido, tendo em vista possuir as mesmas características de municípios pertencentes a este grupo. Clamam pela liberação da obra de asfaltamento do trecho, que liga o município de Pintópolis e Urucuia. Esse processo aqui praticamente de fim já do córrego, já tem alguns anos que isso já está ocorrendo. Ele só chega a correr água somente em período chuvoso, onde funciona não somente como corredor de enxurrada. Um rio que já sempre abasteceu essas 2 regiões ele conseguiu abastecer, inclusive com produção. Hoje nós deparamos com uma situação dessa, que tristeza, é o sentimento de tristeza, de impotência. Com esse regime de chuva que nós temos aí, com a estiagem prolongada, quem mais sente na pele é a agricultura familiar. As culturas que são normalmente cultivadas por eles estão ficando inviáveis. O milho e o feijão, a perda foi de 100%. Lavouras que normalmente é tidas como resistente à seca, como o sorgo e a mandioca, a perda das lavouras novas está em torno de 70%. Então ele está ficando assim à mercê da própria sorte. As pastagens estão todas degradadas, as que estão tentando renovar não estão tendo sucesso. Então a renda do agricultor familiar ela está baixando drasticamente, o que vai dificultar honrar os compromissos dele. Eu acredito que está sendo uma injustiça da região de São Francisco, a cidade de São Francisco e cidades em volta, não está incluída ainda no semiárido. Porque se fizer um estudo atual, nós com certeza enquadraríamos nas normas de inclusão no semiárido. Com isso aí, nós conseguiríamos mais recursos e mais possibilidade de convivência com a seca. Todavia, o mais importante para a região é a construção de uma ponte, que ligará os municípios de Pintópolis e São Francisco. Essa prioridade proporcionaria o acesso facilitado entre os municípios. Caso a estiagem se prolongue, futuramente não será possível a travessia de balsas a partir de maio de 2015, sendo que, por tradição, a região recebia cerca de 1.300 milímetros de chuva e, de acordo com estatísticas, o nível pluviométrico desse ano não deve ultrapassar 380 milímetros. Por volta do ano de 2000, a gente teve a necessidade, sentiu a necessidade de fazer alguma coisa diferente que pudéssemos conciliar a questão ambiental com a questão produtiva, e a questão de conservação. Bom, nesse período a gente criou um grupo de pessoas que gostavam e têm um amor por essa questão ambiental em São Francisco, no qual nós demos o nome de João Botelho Neto, que era um
um ambientalista aqui da região, que há uns tempos veio a falecer, mas era um grande defensor das questões ambientais. E esse grupo ele veio trabalhando, veio pensando nessas ideias e resolveu aqui, por iniciativa, junto até com outros poderes, como o Ministério Público, né, e na época e a sociedade civil organizada, adotar isso aqui como um modelo. Então nós pegamos e construímos aqui algumas práticas, né, de conservação do solo e água, e dentre elas algumas bacias de captação de água de chuva, o terraço, né, para proteção do solo, pensando na questão das nascentes, na questão do córrego, né, então fizemos ali um processo de cercamento para poder que esse ambiente tivesse a condição de regenerar e aumentar, logicamente, o volume de água disponível na bacia. Então adotamos aqui essa bacia hidrográfica do córrego Pajeú para servir desse modelo. Então, nesse local aqui onde nós estamos, nós fizemos aqui vários dias de campo, reuniões com os agricultores, mobilizamos toda a comunidade participou ativamente dos processos durante todo o início, o andamento e a finalização. Então, o que nós fizemos aqui nessa bacia, na bacia hidrográfica do córrego Pajeú? Então nós aumentamos as atividades, aumentamos o controle de processo erosivo, cercamos as nascentes, protegemos a vegetação ciliar, né, construímos N bacias para a captação da água de chuva, construímos terraços para proteção do solo. E a grande surpresa nossa é que enquanto a gente pensava que em 2 anos ou 3 anos a gente ia poder ver o resultado disso aqui, a grata surpresa foi que no primeiro ano a gente já viu o resultado. Então a gente vê que não é um problema só nosso aqui do norte de Minas, é um problema generalizado. E que ações como essa devem ser replicadas, é lógico, observando as particularidades de cada estado, de cada região, de cada município, mas deu certo e eu acredito que é uma das soluções para esse problema que estamos enfrentando de seca no país. Devido a essa seca que está tendo agora, então a água já estava bem menos, ela já poderia estar seca, mas com esse trabalho de revitalização, então nós temos água aqui ainda. Não é em abundância não, mas em vista da seca é bastante água. Com a ausência de balsas para a travessia e sem o investimento para a construção da ponte, os 2 municípios teriam sérios prejuízos no comércio, na saúde, na educação e também na ligação com o norte e até mesmo com a capital do estado mineiro. Os moradores estão preocupados e cada um tem o seu argumento, a sua forma de expressar a gravidade do problema. Os trabalhadores rurais é quem mais sofre, porque é o pessoal que tem um poder aquisitivo muito pequeno, investe na sua rocinha, na sua lavoura e vê tudo perder. Todo mundo, quando caiu a chuva de novembro, todo mundo mexeu com a terra, dezembro foi bom ainda, aí plantamos, janeiro veio um sol bravo e acabou tudo mesmo. Foi assim 100%, do milho, do feijão, da mandioca, de tudo. E a gente viu perder. E os capins também, que é onde você cria a sua vaquinha para tomar o leite, também perdeu 60%, 70% dos pastos e foram refeitos e perdeu de novo. E aí você fica numa situação complicada, porque pouco dinheiro que você tem, você compra a semente, você compra todo o insumo, paga a máquina para beneficiar a sua propriedade, a sua terra, e aí você vê tudo perder e a chuva volta, às vezes chover pouco como está chovendo agora, e você não tem mais condição de beneficiar a terra e plantar de novo. Então assim, nós estamos caminhando para uma situação muito complicada. Essa seca é uma seca que tem 3 anos, está indo para 4 anos, e ela, cada dia, ela piora mais, porque as águas vão sumindo, a terra vai secando mais, a lavoura vai diminuindo. O agricultor vai perdendo a coragem, a vontade de trabalhar pelo fato de que ele só está perdendo, né? Então, assim, é muito complicado. São Francisco já sofre com a seca há quase 4 anos. Apesar da gente estar em Minas Gerais, o clima nosso é meio nordeste. Então aqui há 4 anos que a gente vem sofrendo com a falta de chuva, com a baixa do rio, a balsa para, toda vez que o rio baixa muito, a balsa para. E o comércio vem sofrendo muito com isso, porque aqui nós temos 2 rendas, a agropecuária e o comércio. Então tudo que sofre o produtor rural, o comércio sofre junto. E o produtor rural nesses últimos anos teve que diminuir seu rebanho por falta de comida e a alimentação, tudo que se planta de arroz, de feijão, tudo se perde, de milho, não consegue colher.
Então o sofrimento nosso já vem há 4 anos. E o comércio sofre muito com isso. Os comerciantes se esforçam, inclusive nós temos aqui o apoio do Banco do Nordeste, muita gente refinanciou suas lojas, modernizou, pôs computador, mudou layout. E agora começa-se os apertos, porque o comércio cai a cada ano e a dificuldade agora é em pagar esses financiamentos. E a grande dificuldade também é a parte tributária do Super Simples, que muitos comerciantes não estão conseguindo pagar. Uma das soluções que a gente vê assim, mais viável é a construção da ponte, porque além de interligar a gente a Pintópolis, as cidades do outro lado do Rio, também dá uma grande abertura para Brasília, que é a nossa capital. E São Francisco é a cidade que o povo visita e que gosta, então seria um atrativo turístico para São Francisco. E a gente vai ter dificuldade para poder estar armazenando água, uma forma de estar tendo essa água para a nossa produção. Porque o meio mais fácil seria os poços artesianos. A gente está vendo diante do lençol freático o que está acontecendo e a gente sabe que não é o meio mais propício para o momento. Mas não estamos encontrando outra solução. O distrito nosso atravessa uma grande parte, o Rio São Francisco, atravessa ele, o distrito, e seria uma solução, mas o Rio já está se encontrando aí numa situação que nunca vimos aí anteriormente. A ponte seria um meio hoje mais oportuno, até para poder estar vindo os recursos para a nossa cidade, o desenvolvimento, trazer coisas novas, novidades para o próprio município, tanto na nossa área da agricultura e pecuária, como no turismo, que a gente tem muita dificuldade de transporte, de acesso à cidade, devido ao transporte de balsa, que é uma coisa que não existe mais no mundo de hoje, numa cidade do Porto de São Francisco, e a ponte seria a principal coisa hoje no nosso município. Vários eventos já foram realizados para salvar o Velho Chico, mas escolhemos mostrar através destes vídeos que a nossa realidade é bem dura e, junto com o município vizinho de Pintópolis, fazer o clamor coletivo em que São Francisco pede por socorro, mostrando as nossas necessidades e apontando as reivindicações e também as soluções para a recuperação do nosso Rio São Francisco, que clama e chora por socorro através desses córregos, que hoje só resta areia, branca como a lágrima. Esta é a triste realidade do Velho Chico, o rio mais charmoso do Brasil. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e dele pedindo, cheio de mágoa, pro sol inclemente se retirar.